Prezadíssimos, estamos nós, nesse momento, iniciando o nosso culto da nossa igreja quase centenária, não é? 98 anos neste ano, louvando a Deus porque temos sido guardados, protegidos pelo Senhor, e aqui estamos para mais esse momento de encontro com os irmãos, ainda sem poder a ação presencial, né? Mas estamos já estudando essa questão também. Deus os abençoe e que essa noite seja mais uma noite de bênçãos para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade de fé, que é a Igreja do Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe e nós vamos iniciar o nosso culto após essa breve saudação, lendo uma pequena porção bíblica, não é? 2 versos de um texto muito conhecido que é o Salmo 121, versos 1 e 2. Então, vamos acompanhar, vamos ler, vamos fazer essa leitura 2 vezes. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Antes de repetir a leitura, observem a relação pessoal daquele que pede, daquele que ora e do Deus que responde. Então, de novo, elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Cantemos com alegria o hino que tem por título Abrigo Perfeito. Porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração
Exaltado seja o nome do Senhor. Para nos conduzir a Deus nessa oração inicial, eu quero convidar a irmã Maristela de Lima Barros, que está chegando para a nossa igreja, crente experimentada. Vamos então orar acompanhando a nossa irmã Maristela. Oremos. Nosso Deus, meu Pai, na Tua presença, meu Deus, eu me encontro neste momento, juntamente, Senhor, com toda a Tua igreja, Batista de Jacarepaguá. Nesse momento, ó Senhor Deus, eu venho diante do Senhor, colocar, meu Pai, este culto no Teu altar, te suplicando, Senhor Deus, a Tua bênção, a bênção do Teu Espírito Santo, sobre a vida do Teu servo, pastor Elias, que ele seja, Senhor Deus, iluminado por Ti, ele receba de Ti, Senhor Deus, a graça, meu Pai, para ministrar a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo alcance o coração de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, neste momento, este culto. E que também, Senhor Deus, almas que ainda não Te conhecem, Senhor, possam ter um encontro real com Jesus. Edifica a Tua igreja, Senhor. Te suplico neste momento de oração também que Tu esteja abençoando o Teu povo da Igreja Batista de Jacarepaguá. Que Tu esteja abençoando, Senhor Deus, aqueles obreiros que estão aí juntamente com o Teu servo, fazendo essa grande obra de evangelização. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de estar falando contigo neste momento. Perdoa os nossos pecados. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica desta semana, que é a 20ª semana, contando do aniversário da igreja para cá, afirma uma doutrina da nossa declaração. A doutrina é sobre Deus Filho. Diz assim: pelo seu Espírito ele está presente
habita no coração de cada crente na igreja. Qual é o verso? Leremos duas vezes. O verso é 1 Coríntios 6,19, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Novamente, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Passemos agora ao momento missionário, e aí a palavra é do irmão Alexandre. Então acompanhemos o momento missionário. Boa noite, amada igreja. Que prazer estar com os irmãos, né? Já que de manhã a gente teve a oportunidade de ver a Grazi falando de Missões Rio, né? E amados, vamos seguir, vamos firme. Essa é a última semana para você fazer o seu alvo até sexta-feira. No final, nós vamos falar sobre isso. Então, eu quero chamar logo o nosso tema e a nossa divisa, para que a gente seja forte nisso, esteja orando por essas 8 capelanias, orando por esse alvo e que a gente possa seguir. A gente não pode recuar, a gente precisa avançar. Vamos lá? Vamos falar o nosso tema? Vamos juntos. A cidade clama. Quem responderá? A cidade do Rio de Janeiro clama, meus amados. As cidades clamam em outros estados, no nosso Brasil, mundo afora. Mas a gente tem esse papel aqui com as 8 capelanias aqui dentro da nossa casa, ligadas à Convenção Batista Carioca, que precisa das nossas orações e precisa muito das nossas ofertas. Nós somos uma igreja missionária, a gente tem cumprido metas, a gente tem ido atrás dos nossos objetivos. Então a gente não pode parar. Vamos falar agora a nossa divisa. Vamos juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, versículos 18 e 19. Essa responsabilidade é nossa. Eis-me aqui, Senhor. A cidade clama, quem responderá somos nós. Esses missionários das outras capelanias estão respondendo. Os voluntários das igrejas têm respondido e nós precisamos responder também, né? Então vamos seguir em frente. E agora não vamos falar de uma capelania específica, vamos falar do impacto do carnaval, que é aquele trabalho feito todo ano lá no Sambódromo e é feito onde existe carnaval de rua nos bairros, né? Nosso querido pastor Miguel trabalha forte também, fora a capelania hospitalar, nesses eventos, Pai querido. E nós vamos ver um vídeo agora sobre o impacto de carnaval que aconteceu esse ano aí, antes da pandemia. Vamos lá, vamos ver? Sou o pastor Zeca, pastor da juventude aqui da Primeira Igreja Batista do Lins, e estou aqui para falar um pouquinho sobre o impacto de carnaval. Em primeiro lugar, eu quero dizer que tem sido muito bom, um privilégio, um prazer receber todo esse grupo de voluntário aqui conosco, um tempo que a gente tem orado aqui 24 horas por dia, temos saído também para evangelizar aqui ao redor da nossa igreja. Tem sido um privilégio falar do amor de Jesus para cada uma dessas pessoas. E o nosso desejo é que a gente possa alcançar cada uma dessas pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para transformar vidas. Para a gente tem sido muito bom estarmos aqui, vivermos esse tempo, onde muitas pessoas tiram esse tempo para fazer inúmeras coisas, descansar, ir para o retiro. Tudo é bênção do Senhor, mas a gente tem entendido que o tempo da nossa igreja, o tempo que nós devemos viver agora, é um tempo de alcançar essas pessoas. Nós queremos ser relevante aqui onde nós estamos plantados. Queremos fazer diferença onde nós estamos inseridos, para dentro dessa realidade, para dentro da comunidade. Queremos alcançar com o verdadeiro amor de Cristo Jesus.
dentro do trabalho de formiguinha, nós vamos chegar lá. E outras vezes vamos ter mais aproximação, e isso aí vai servir para um contato inicial que vai fazer com que nós possamos ter um relacionamento também maior com eles. E o que eu acho mais impactante nisso é o nosso exemplo, né? E o nosso exemplo é que vai fazer com que as pessoas, que a igreja dê mais fruto, né? Ou possa fazer transformação. Hola, mi nombre es Alondra, soy de Chile y bueno, ¿cómo llegué a Impacto? A través del programa CADI. Nosotros somos un grupo de voluntarios de una organización chilena que trabaja de una manera prácticas misionera a corto plazo. Por eso se nos dio la oportunidad de poder trabajar y participar de CADI. Ha sido una experiencia bonita, un poco difícil por el idioma, pero estamos expectantes a lo que Dios puede hacer con nosotros en nuestra vida. Careo. A segunda experiência para mim está sendo mais impactante, especialmente porque Deus me permitiu reencontrar uma pessoa que eu tive a oportunidade de abordar no ano passado, e essa pessoa estava desviada dos caminhos do Senhor e ela se reconciliou com o Pai, e isso para mim foi marcante, porque sempre que as pessoas me perguntavam, eu falava desse testemunho, porque ela disse que ela não queria voltar para Jesus naquela situação. E esse ano eu pude contemplar o cuidado de Deus com a vida dela e também com a minha vida, de poder vê-la novamente nos caminhos do Senhor e poder testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida dela. O impacto é de extrema importância, porque nós temos muitas pessoas que estão nesses lugares buscando uma alegria que não é verdadeira, que não é permanente nem constante. Nós só encontramos essa alegria em Jesus e nós somos os instrumentos que Deus escolheu para estarmos aqui, para falar desse amor para essas pessoas e possibilitar que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez não aconteça durante a noite, enquanto estão ali na festa, mas com certeza o Espírito Santo de Deus, que é quem convence, vai conduzi-los a um momento especial de reencontro com o Pai ou de encontro com o Pai, para que eles possam se decidirem viver de acordo com aquilo que Jesus nos chama para viver. Se você quer conhecer um pouco mais desse projeto, procure a Missões Rios, procure a Convenção Batista Carioca e faça parte também desse projeto, fazendo com que a sua igreja também seja uma igreja sede, base do impacto de carnaval. Eu tenho certeza que vai impactar tanto a sua vida, tanto a vida dos voluntários da sua igreja, como a vida das pessoas que estarão ao seu redor. Alcance as pessoas com o amor de Cristo Jesus. Então, amados, é um trabalho que não pode parar, nós concordamos com isso, né? Então a gente precisa investir nisso, né? A gente tem hoje, em média, 80 irmãos a 90 que têm feito os seus alvos na nossa igreja. O último alvo de Missões Rio e Missões Nacionais, né? Porque parte desse alvo que você está fazendo vai para Missões Rio.
parte do alvo vai para missões nacionais dessa campanha. A gente fez ano passado 20 mil de alvo e atingimos 29, 139% dessa meta. Eu tenho lembrado os irmãos que esse ano a gente dificilmente vai conseguir fazer uma feira missionária, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Quem sabe da nossa volta a gente consegue planejar. E a feira missionária, ela dá uma alavancada nesse resultado. Desses 29, para você ter ideia, que a gente fez na última feira, para Missões Rio, Missões Nacionais, no período de setembro do ano passado, R$7.000 veio de missões, veio da nossa feira missionária. 22 nós fizemos. Então eu quero falar para você o nosso alvo. Nós tivemos 25 irmãos até agora que fizeram um alvo de R$8.560. Quando eu falo que falta muita gente, porque só 25 irmãos fizeram esse alvo até agora. Então, meus amados, você vai ter até o dia 2, se eu não estou enganado na data, que é a última sexta-feira, quando eu vou fechar esse alvo, o alvo da igreja, para a gente seguir, meus amados. E eu conto com você. Você ainda que não fez o seu alvo, fala com o Senhor. É uma oferta de sacrifício, eu sei. Os tempos são difíceis, mas tudo é do Senhor e Ele tem operado. O Senhor, Ele tem nos abençoado, tem abençoado a sua igreja. Você manda pelo WhatsApp para mim, você coloca o seu nome e você coloca o seu alvo. Não precisa nem dizer em quantas parcelas, porque o nosso alvo você pode integralizar até o segundo domingo de outubro. Minhas apresentações aqui vão até o final de setembro, mostrando vídeos, A gente vai com Missões Rio até o meado agora de agosto, e depois vamos começar com material de missões nacionais. Você pode ligar para mim, essa semana teve uma irmã que ligou para mim. Irmão Alexandre, meu alvo é tal. Então, se você não quer escrever pelo WhatsApp e você quer me ligar, pode me ligar. Me liga e fala o seu alvo. Vai ser um prazer poder falar com você. Tá bom, amados? Vamos seguir em frente, vamos fortes. A gente precisa superar essa situação toda e a gente precisa realmente orar e ajudar as 8 capelanias e ajudar os nossos mais de 500 missionários que a gente tem em Brasil afora, com belíssimos projetos de missões nacionais atrás das almas perdidas. Muito obrigado, um bom culto a todos. Eu volto na quarta-feira. Um grande abraço e até lá. Depois desse momento que nós estamos sendo chamados, para a campanha Missões Rio e Missões Nacionais, nós vamos acompanhar o nosso grupo Master. Vamos, com oração, acompanhar a expressão de louvor que nos será trazida, ministrada pelo grupo Master. Oh
Seguindo, meus amados, vamos agora dedicar nossas vidas, dedicar nossos bens, dedicar nossas vidas com tudo que temos e somos, né? E aí vai junto a nossa mordomia, vai junto a o nosso desejo de sustentar a causa do Senhor. Aproveitemos esse instante diante de Deus, ouvindo essa música, oremos ao Senhor, colocando nossa vida nas mãos do nosso Deus. Antes de chamar a próxima palavra de oração, que será conduzida pelo pastor Miguel, como fazemos toda noite de domingo, toda quarta-feira, nós queremos apresentar a nossa lista dos pedidos, porque há grandes necessidades, naturalmente. Algumas estão aqui, não todas, mas algumas estão aqui. Irmã Inalda dos Santos Barreto, por sua irmã Glaucineide Gomes de Moraes, que está fazendo um tratamento de câncer. Também por sua irmã Edneida Gomes dos Santos Sales, está hospitalizada, deve ter alta proximamente, mas nesse momento carece das nossas orações. A lembrança sempre contínua de interceder, telefonar, ajudar irmão Javé Berlanda, pessoa que tem vivido um momento de enfermidade constante. Também sempre temos lembrado o irmão Antoênio Pacheco, sua idade avançada, sua limitação de sair. Oremos então pelo irmão Antoênio. Também temos lembrado continuamente da irmã Célia Regina Mota e seu tratamento. Deus tem abençoado, vamos continuar orando por ela. Com alegria informar que pastor Anésio Sarmento, que tem sido objeto das nossas orações, tem tido uma boa recuperação, está em casa, vamos continuar sustentando esse nosso grande amigo, pastor Anésio Sarmento. Lembremos ainda da irmã Helenéia Quirino, que pede por 2 irmãs e uma tia idosa. As irmãs são Helenice e Amerita, e a tia idosa é Teodora Siqueira. Oremos por ela. Irmã Tânia Nair Fritz pede por 2 pessoas, sua irmã Sueli, em tratamento de câncer, e sua mãe, Maria Deschamps, que está convalescendo de enfermidade. Irmã Irenice Mendonça Moraes, amiga da nossa igreja, residindo na região dos Lagos, pede por sua cunhada Marise, fazendo tratamento também de câncer. Irmão João Carlos Duarte Gil, que lembra sua prima Patrícia, algumas dificuldades no lar, dificuldades sérias. Continuemos intercedendo para que Deus manifeste a sua mão. Mãe Luísa Leitão tem pedido por sua amiga Maria José, e nós vamos
dizer que a irmã Heloísa tem dado assistência a essa família, também é tratamento quimioterápico. O casal Ubirajara e Catarina tem sido sempre objeto também das nossas orações, por conta sua enfermidade tem sido contínua, não é? Irmã Maria José Pereira da Silva pede pelo seu irmão Jorge. O Jorge não é crente, já ouviu muito o Evangelho, mas não é crente ainda e está fazendo um tratamento bem extenso de câncer. Vai passar por cirurgia. Oremos por ele. Irmão Selmo estava para fazer alguns exames, mas o hospital reprogramou mais para adiante. A irmã Ana Maria Mendes dos Santos, por uma amiga Valéria, por quem no domingo, na hora do culto, nós pedimos por ela. Ela está hospitalizada e em busca da solução da sua enfermidade. A irmã Diva da Costa Paiva pede pelo seu primo, doutor Alexandre, crente no Senhor Jesus, mas que vai passar por uma cirurgia brevemente, talvez no finalzinho desse mês. Além desses pedidos pessoais e familiares, irmãos, claro está que nós temos o nosso foco voltado também para outras necessidades. Por exemplo, o retorno das atividades presenciais da igreja. O Conselho se reúne nesta terça-feira, continuará analisando a questão sob todos os ângulos para ver qual a melhor solução que devemos dar. Oremos por esse momento. Sem dúvida, continuar orando pela nossa campanha de Missões Rio, que nasce nesse mês, nesse modo inusitado, né, sem a presença da igreja, mas temos confiança de que Deus está falando ao coração da membresia da igreja e teremos um bom trabalho nessa questão. Claro que devemos sempre continuar colocando as nossas autoridades nas mãos de Deus, pedindo para que eles tenham discernimento por conta das decisões sérias que precisam ser tomadas. Quando pedimos pelas autoridades, nos seus 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, pedimos também pelo nosso Estado, pelo nosso país, pela retomada econômica tão necessária, porque nessa retomada nós todos seremos beneficiados com o emprego, com o salário adequado, com essa questão que tanto preocupa e há tanto desemprego, não é, amados? Também nós devemos continuar orando pelas famílias que foram alcançadas diretamente com a enfermidade que está aí rondando e até esse momento que a gente está falando aqui, o índice não desce, a quantidade de óbitos por dia está num patamar elevado e em outros países desceu, aqui não está descendo ainda. Precisamos implorar a mão de Deus, como fizemos terça-feira e estamos fazendo em termos de Brasil, porque essa campanha só termina em 31, com a última convenção que será a do Tocantins. Amados, em oração. Tantas coisas, né? Certamente, muitas coisas. Mas vamos estar em espírito de oração enquanto acompanhamos o pastor Miguel Jacó Mendes Copanichim, orando pela dedicação de nossas vidas, nossos dízimos e essas necessidades. Oremos com o pastor Miguel. Oremos, irmãos. Deus eterno, Pai querido, obrigado pelo teu carinho, teu cuidado. Abençoa, Deus, esse momento de dízimos e ofertas, de entrega de vidas, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor, por bondade, sustentando a vida dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor supra a necessidade de cada um, que o Senhor nos abençoe poderosamente e que a paz do Senhor esteja em seus corações. Também suplico ao Senhor, Pai, pelas pessoas que pediram orações, que estão louvando ao Senhor, estão clamando ao Senhor, pedindo ajuda e direção do Senhor. Que por bondade tua, o Senhor os visite, os guarde e os proteja. Como diz a tua palavra, Senhor Deus, que quando nós o buscamos de coração, o Senhor se revela a nós. Pai, em nome de Jesus, atenta para o clamor dos teus filhos e os ajude a vencer mais essa etapa. Em nome de Jesus. Amém. Depois do nosso momento de oração, nós temos um outro momento que é muitíssimo festejado, né? O nosso momento infantil. Vamos então passar a palavra para o nosso momento infantil.
Crianças, vamos orar? Mas antes de orar, vou ensinar uma musiquinha para vocês. É assim, ó. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa estão. Vou juntar as minhas mãos para fazer uma oração. Vamos lá? Vamos fazer a musiquinha rapidinho? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa estão. Vou juntar as minhas mãos e fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida do papai, da mamãe, da minha família. Obrigada pela EBF que tivemos essa semana. Obrigada por esse culto da noite, pelo momento infantil. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Socorro! Socorro! Quem poderá me socorrer? Socorro! Ouviram os meus gritos de socorro? A palavra de Deus tem a resposta. Tem alguém que pode me socorrer. E eu vou compartilhar com vocês, porque o Salmo 121 dá essa resposta. Será que vocês conseguem descobrir quem é? Vou dar uma dica. O guarda-chuva é uma dica? Ah, sim, o guarda-chuva é uma dica. Porque essa pessoa que pode me socorrer é alguém que criou o mundo. Quem será que foi? Essa pessoa que pode me socorrer é alguém que cuida do meu andar, por onde os meus pés passam. Essa pessoa que pode me socorrer é alguém que sabe até por onde eu ando e me acompanha como se fosse a minha própria sombra. Você já viu a sua sombra? Para onde você vai, sua sombra vai também. Essa pessoa que pode me socorrer é alguém que cuida do meu dia, por onde eu passo todos os dias. Essa pessoa me acompanha. Essa pessoa também me acompanha por onde eu passo durante a noite, por onde eu vou, por onde eu estou. Ah, esta pessoa que me socorre, ela também, não dorme de jeito nenhum, nem tira um cochilinho. Verdade. E essa pessoa que me acompanha é alguém que sabe por onde eu ando e que a hora que eu saio da porta da minha casa e a hora que eu volto para minha casa está me acompanhando. Será que vocês sabem quem é essa pessoa? Tenho certeza que vocês já descobriram. Portanto, já sabem? Vamos descobrir? Esta pessoa
é Deus. E Ele cuida de mim com todo carinho. A palavra de Deus diz que Ele guarda aquele que nele confia. Presta atenção na mensagem, ela vai tornar mais claro essa verdade. Então, amados, hoje temos a presença no púlpito, a presença na palavra da mensagem dessa noite, a presença do pastor Edson Fernandes Távora. Nos alegramos porque ele veio nos ajudar aqui na igreja, tem ajudado bastante, e com ele veio a sua esposa, a irmã Jurema. O casal tem 2 filhos e uma filha, já alguns netos. Um dos seus genros já falou à nossa igreja recentemente, o bom Rogério. E agora vamos reverentemente acompanhar aquilo que Deus colocou no coração do pastor Edson para trazer ao nosso coração e ao coração dos nossos amigos, aí em casa, juntamente com a família. Vamos então receber e ajudar na pregação do pastor Edson com as nossas orações. Pastor Edson, com a palavra para a mensagem. Graça e paz em Cristo, amados irmãos, Deus abençoe a cada um. Gostaria de deixar com vocês uma meditação no Salmo 121 da nossa Bíblia Sagrada. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus possa abençoar cada coração nessa hora. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos essa oportunidade que temos, junto com a tua igreja, com os nossos irmãos, de compartilhar da tua palavra. Abre o nosso coração, fala aos nossos corações. Transforma nossos corações, nossas almas, nossa vida para o teu louvor. Visita cada alma, cada coração nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o Salmo 121 na palavra de Deus. Cântico dos peregrinos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. A pandemia, a crises na pandemia, é uma chance de experimentar Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos esse tema dentro dos salmos, porque os salmos são verdadeiras experiências de crises que os servos de Deus passaram no passado. Uma crise é uma chance de experimentar Deus. Experimentar Deus, porque Deus é um Deus que se relaciona. Deus não é um Deus apenas que se entende. Deus é alguém, é um ser. Nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona. Os salmos, quando foram escritos, não foi um Deus ditando os salmos, ditando o texto. Muitas vezes a gente pensa que a Bíblia, principalmente os salmos, foi um ditado de Deus. Não, os salmos, o texto dos salmos é a produção, é a expressão das experiências dos homens de Deus, profetas de Deus no passado, diante da sua vida, da sua história de vida, sua e de seu povo, com Deus, experimentando Deus nas crises. Eles expressaram-se nos salmos. E depois esses salmos passaram a ser recitados pelo povo. Depois que o salmista tinha uma experiência com Deus e produziu os salmos, depois esses salmos eles eram usados, eram recitados nos cultos. O Salmo 121, em particular, é um salmo de peregrinos, como nós lemos aqui no título do salmo.
E os peregrinos, então, quando iam para Jerusalém, cada um das suas casas, nas tribos, e faziam aquela caminhada, aquelas caravanas de peregrinação pelos desertos da Judéia até chegar a Jerusalém e ali subir ao templo de Jerusalém. Então, muitos no meio daquelas caravanas recitavam os salmos. Mas, como nós íamos dizendo, os salmos, Deus é um Deus de relacionamento. E muitos, dentre a caravana, recitavam como simples rituais ali nos cultos, sem ter uma experiência com Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos esse salmo dentro do pano de fundo do mundo antigo, o mundo ali no Oriente Médio, onde existiam aqueles grandes impérios no entorno de Israel. O mundo antigo andava, aquele mundo da antiguidade andava em crises, constantes crises de epidemias, pandemias, efeitos climáticos que devassavam a agricultura, que era a economia da época, crises sociais e, consequentemente, crises pessoais. E isso pela incapacidade, a crise é a incapacidade do homem, do ser humano de solucionar problemas. Com desabastecimento alimentar por efeitos climáticos e com crises de problemas com doenças epidêmicas, muitas vezes. Essas crises cobriam extensos períodos da história do Oriente Antigo, que coincide com a história bíblica, principalmente ali da época de Moisés, que é a época da origem do povo de Israel, até o pós-exílio, a época em que vem o período interbíblico. E os grandes impérios que existiam ali no entorno de Israel, Egito, Mesopotâmia, ali com os babilônios, os assírios, os hititas, na área agora da Turquia, e o Egito. Israel ficava ali bem no trânsito entre esses grandes impérios. E esses grandes impérios da época da história de Israel viviam em constantes crises, com epidemias endêmicas, causando fome, doenças e morte de grande parte da população. Não se conhecia o vírus, nem a bactéria, por exemplo. Não haviam recursos, senão recorrer às forças divinas. Talvez estejamos vivendo hoje um pouco das inseguranças daquele mundo. São nessas experiências traumáticas de pandemia que temos a chance de experimentar Deus, de nos relacionarmos com Deus. O Salmo 121 é um convite a uma experiência mais profunda com esse nosso Deus. O Salmo 121 é um convite a uma experiência mais profunda com Deus numa situação de crise como esta em que estamos vivendo de pandemia, e que coincide com as experiências dos homens, os servos de Deus na antiguidade, que produziram os salmos. A crise, então, é uma chance de, em primeiro lugar, de olhar e ver Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na crise, o salmista olhou para os montes e não encontrou nos montes a segurança que ele precisava. Não encontrou nos homens, porque os montes eram onde o ser humano encontrava segurança. Os grandes exércitos, cidades eram construídas nos montes. Nos montes era onde haviam adoração aos deuses, os grandes altares dos deuses da antiguidade. Então nos montes estava a segurança dos homens e o socorro dos deuses. Mas o salmista não encontrou socorro senão no Criador dos montes, no Criador dos céus e da terra. Naquele que está acima dos montes, acima dos homens e de todos os seres celestiais. E o convite é que nós não olhemos para as circunstâncias, não olhemos para os homens, não olhemos para as circunstâncias da vida, para aquilo que é visível aos olhos humanos. Olha para Deus.
Esse é o convite do salmista, é o convite do Salmo 121. O salmista, muitas vezes, ao escrever esse salmo, ao ter essa experiência com Deus, muitas vezes ele já tinha ouvido falar do Deus Criador. Os peregrinos que depois recitaram esses salmos nas peregrinações a Jerusalém, na recitação, nos rituais do culto, os peregrinos recitavam os salmos todos os anos, lembrando do Deus Criador, o Deus de Abraão, dos profetas, mas muitos que ainda não tinham a experiência de ver Deus e falar com Deus, face a face. Dizer que Deus fez os céus e a terra, que tem domínio e que o Todo-Poderoso é o nosso Deus, parece uma coisa óbvia. Dizer que Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, parece uma coisa óbvia, e isso todos os crentes e até não crentes sabem. O problema não está na recitação da nossa declaração de fé, de que Deus é onipotente. Na crise não adianta muito sabermos acerca da onipotência de Deus se não experimentar o socorro de Deus. Certa vez um homem rico, ele matriculou o seu filho para estudar com um rabino, numa escola excelente, rabínica, e aquele jovem ficou lá durante um ano, e depois no retorno, depois de um ano, lá, o seu pai o recebeu em casa e disse: e aí, meu filho, o que você aprendeu lá durante esse ano? E o jovem filho disse assim: eu aprendi que Deus é único. E aí o pai disse: mas meu filho, você ficou um ano lá com o rabino e aprendeu só isso, que Deus é único? Todos sabem. Ia passando um servo assim, ele chamou: oi, você, vem cá, você sabe que Deus é único? E o servo respondeu: sim, eu sei que Deus é único. Aí o pai falou: então, filho, aí também, até o servo, qualquer um sabe que Deus é único. Ficar um ano lá. E aí o filho disse assim: papai, ele disse que Deus é único porque ele ouviu dizer. Eu aprendi que Deus é único. Não foi assim também que aconteceu com Jó? O livro de Jó, se o livro de Jó, a história de Jó, é apenas a história de uma provação de um servo de Deus e que depois vai ser recompensado, Jó não teria aprendido nada se fosse isso. Mas, como ele diz lá no final do seu livro, no capítulo 42, ele vai dizer que ele conhecia Deus só no ouvir dizer, mas que agora, diz Jó, agora meus olhos te veem. Então ele saiu da crise diferente, ele saiu da crise com uma experiência profunda de relacionamento com Deus. Um relacionamento tão vivo, tão presente, que como se ele visse o próprio Deus na sua experiência de vida. Deus sai da letra morta das nossas declarações de fé e dos nossos clichês e se torna um Deus vivo da vida, da nossa vida. A pandemia é uma chance de Deus ganhar vida na nossa experiência pessoal. Experiência tão viva como se os olhos estivessem vendo a Deus. O Salmo 121, então, ele nos convida a experimentar que Deus está junto de nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, diz o Salmo, diz o salmista. A interpretação dessa expressão, tua sombra, podemos fazer de duas formas, no sentido de que tua sombra é a sombra do próprio indivíduo, a nossa própria sombra. Com isso eu me lembro de experiências de criança que as crianças antigamente gostavam de brincar com a própria sombra, de correr da sombra, de se afastar da sombra, com o reflexo da lua, do sol, e não conseguia. Então, é uma explicação, uma simbologia de que Deus é a tua sombra, ou seja, Deus está próximo e você não pode se afastar de você e você não pode se afastar dele. E também nós podemos interpretar como no Salmo 91,
que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nesse sentido, é a sombra do próprio Deus, como se fosse a proteção de Deus debaixo das suas asas, ou então como uma sombra de uma grande árvore, trazendo refúgio ao sol escaldante. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os judeus ortodoxos, até hoje, eles costumam, interpretando o Deuteronômio, no capítulo 6, quando diz que nós devemos escrever a lei do Senhor nos umbrais das nossas portas. Os judeus ortodoxos, eles costumam colocar caixinhas de metal nos umbrais das portas, e quando essas caixinhas dentro dela com versículos bíblicos, em sinal de obediência a Deus. Quando eles saem das suas casas, atravessam a porta e adentram as suas casas, eles tocam naquelas caixinhas em sinal de obediência. São chamadas de mezuzá, essa experiência. Mezuzá é o nome hebraico para os umbrais. Quão maravilhoso é termos um Deus em que nós podemos confiar. Mesmo fazendo a higienização das nossas mãos, quando nós saímos de casa e quando nós entramos em casa, o que nos dá segurança, o que nos dá paz, é quando guardamos a palavra de Deus e que confiamos que o Senhor está conosco. Nesta crise, temos uma chance de experimentar Deus, experimentar que Deus cuida de nós. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel, diz-nos o texto. Deus não tira os olhos de nós. A palavra guardar aparece aqui, o verbo guardar, a raiz dele aparece 6 vezes nesse salmo. E depois aparece no versículo 4 o substantivo, guarda de Israel, cuidador de Israel, protetor de Israel. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. É certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Ele cuida biológica e emocionalmente. A referência aqui, o sol e a lua, é uma referência ao dia a dia, de que Deus guarda o seu povo, Deus nos guarda, a mim e a você, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, e depois Ele nos guarda à noite, a lua representando aqui o sono, o descanso. E Davi expressou essa experiência com Deus, de que Deus o guardou, um cuidado que ele tinha antes, cuidando de ovelhas, como um pastor de ovelhas, o Senhor o guardou de dia no seu trabalho e à noite no seu descanso. Depois, como soldado de Saul, Davi também teve a experiência que nas suas saídas, nas suas guerras, no seu retorno, o Senhor o guardou. E esta é a experiência que o Salmo traz e que nos convida a descansar nesse Deus, a ter essa experiência profunda com Deus. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor nos guarda no emocional. Davi, o salmista, aconselhou-se com Deus em oração. Ele aprendeu a orar. Deus cuida do emocional. Meus amados irmãos e ouvintes, nesta hora, nesta situação de pandemia, nós temos ouvido testemunhos diversos de crises emocionais, de depressão, medo, pânico, dentro das casas, dentro desses apartamentos que estão à nossa volta, na rua, dentro de cada pessoa. Nós não imaginamos o que está dentro dos corações, o que se passa na alma de cada pessoa que cruza conosco, que estão dentro das casas e transitando nas ruas. Todos nós, inclusive crentes e não crentes, passamos por essa crise e, como humanos,
nós passamos por medos, passamos por depressão e muitas vezes pânico. Se nós não temos uma experiência profunda com o nosso Deus e apenas um Deus de ouvir dizer, dos estudos, da declaração de fé, e não temos uma experiência de oração, de comunhão íntima com o nosso Deus, estamos fadados a cair até em pânico e muitas vezes até suicídios de crentes que nós temos ouvido dizer. Então é necessário que nessa pandemia nós busquemos essa experiência de oração. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 4 a 7, o apóstolo nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele estava aqui preso, passando por crises, e o povo daquela época vivia em crises. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, ao contrário, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que experiência maravilhosa, que seja também a nossa experiência. E a permissão de Deus nesta crise, sem dúvida, é uma permissão para que nós, o seu povo, possamos nos aproximar mais de Deus. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. A crise é uma chance de experimentarmos que Deus nos guarda e fortalece. No versículo 3, quando o salmista diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, vacilar significa fraquejar, oscilar. O salmo aqui, de um lado, do salmista, temos uma confissão. E na recitação dos peregrinos, temos um convite. No salmo do salmista, temos uma confissão da experiência que ele teve, de que Deus o firmou e fortaleceu na sua experiência de vida. E no salmo aos peregrinos, na recitação dos peregrinos, o salmo é um convite aos peregrinos, à fé na caminhada. Através dos desertos pedregosos, arenosos, e cheio de pedra que poderiam vacilar e cair, nas dificuldades do calor do dia, dos perigos da noite, do sol e da lua, simbolizando aqui o sol escaldante do dia e o frio da noite, os perigos da noite, mas é um convite aos peregrinos, de que eles podem estar certos de que o Senhor guarda de todo mal para levá-los e trazê-los de volta às suas casas. O Senhor te guardará de todo mal. Isso não significa guardará de todo mal, não significa que guardará de todos os males, mas guardará de todo mal. Deus pode permitir dificuldades, como permitiu aquelas dificuldades das jornadas, mas Ele fortalece o seu povo para um bem maior, para o fortalecimento do seu povo. Os peregrinos recitavam o salmo lembrando da história do povo, do seu povo, o povo de Israel, desde as origens, lá no Egito, até a época de Davi, e depois esse salmo continuou sendo recitado e preservou-se até os dias de hoje. E os estudiosos da teologia do Antigo Testamento dizem que esse salmo do peregrino, essas peregrinações, depois que o povo retornou à terra de Canaã e reconstruiu o templo, e das tribos peregrinavam até o templo, aos cultos, para recitar o salmo, os estudiosos dizem que esse salmo era anualmente recitado ali pelos peregrinos no pós-exílio. E eles lembravam da história, de toda a história do povo, desde as origens, lá no Egito, até ali ao retorno, na reconstrução do templo.
e que Deus foi com o povo todo esse tempo. E foi mesmo. Os irmãos querem ver? Vou trazer para os irmãos aqui uma ilustração do ambiente do mundo antigo, em que, desde que o povo saiu ali do Egito, nas suas origens, sendo levado por Moisés pelo deserto, ali nós temos 40 anos de quarentena daquele povo isolado ali no deserto. Depois Moisés morre e com Josué o povo conquista a terra prometida, a terra de Canaã. E depois o assentamento do povo ali na época dos juízes. E depois o estabelecimento do povo na época de Davi e com Salomão se fortalecem. Toda essa trajetória do povo era lembrada de que Deus foi com ele. Por que foi com ele? Meus amados irmãos, aquele ambiente ali, desde o Egito até Salomão, passaram-se do ano 1300, época de Moisés, até o ano 800, depois de Salomão, até o soerguimento dos assírios, no ano 800, quando o Império Assírio soergueu novamente. Nós temos um período ali de 300 e se contarmos até os assírios, 500 anos. E muitos estudiosos da história antiga, eles dizem que esse período foi um período de um verdadeiro apagão. Houve um colapso ambiental generalizado nesses 500 anos ali. Os estudiosos da antiguidade dizem que aqueles grandes impérios, que pode-se dizer uma pandemia, porque era o mundo da história bíblica, do Egito, passando ali pela Palestina, chegando à Mesopotâmia, ali os povos, os babilônios, os assírios, e depois chegando até a Turquia, hoje a Turquia, que é onde habitavam o grande império hitita, egípcios, babilônios, assírios, egípcios, 500 anos, não aparecem na história. Desde a saída de Moisés do Egito, aquela quarentena ali, a conquista de Canaã, assentamento, estabelecimento, fortalecimento, nós não vemos qualquer indício dos grandes impérios ali. Isso coincide com a história do mundo, do mundo antigo, porque os estudiosos, eles calculam que durante esse tempo houve um verdadeiro colapso ambiental generalizado com constantes epidemias, pandemias, epidemias regionais, que atuou ali no mundo, neutralizando os exércitos, aqueles grandes impérios, neutralizando ali populações inteiras com mortandade. E isto nós vemos Deus usando. Como pode ser isso se aquela trajetória ali de Israel, aquele ambiente, aquela terra da Palestina era uma terra de transição, de trânsito, de comércio, de estradas dos grandes impérios, altamente cobiçada por esses impérios. E simplesmente os camaradas sumiram do mapa ali do Império Antigo. Depois do Egito ali, com as pragas do Egito, nós vemos que houve todo esse apagão. E o antigo Império Assírio, o antigo Império Babilônico, só vão soerguer no ano 800 os assírios, e depois o Neo-Império Assírio, e depois o Neo-Império Babilônico. Uma pandemia de séculos, mas como alguém poderia perguntar, como pandemia de 300, 500 anos? A gente pode dizer que não foram 300 ou 500 anos cravados, mas as epidemias elas iam e voltavam, de tal forma que não houve tempo desses grandes impérios se refazerem. Essas epidemias, essas pandemias atingiam especialmente os grandes impérios. Por quê? Porque eles eram mais abastados de tecnologia. Os grandes centros populacionais, eles convergiam as melhores estradas
Então, esse ambiente de maior circulação de gente, de pessoas, de trânsito, de comércios, de tecnologia, fazia com que esses grandes impérios fossem os primeiros a serem atingidos por essas epidemias. E, ao contrário, povos menores, tribos, como por exemplo Israel, eram mais poupados, porque as estradas eram menos frequentes, não haviam muitas estradas e as estradas eram mais isoladas deles. Ali pelo Mediterrâneo, as grandes naus, os navios de comércio levavam e traziam essas doenças, e Israel foi poupado ali. E com isso, nós vemos, por uma questão de causa e efeito, o contágio na antiguidade era maior nos grandes impérios pela possibilidade e rapidez com grandes estradas e comércio mais desenvolvido. Povos menores, tribos nômades, como o povo de Israel na época, eram poupados dessas ondas de contágio. Durante esse colapso ambiental generalizado, Israel sai do Egito, passa uma quarentena de 40 anos pelo deserto. Josué conquista a terra sem qualquer reação dos grandes impérios. Davi se prepara ali entre os filisteus, que conheciam o ferro. Davi se prepara ali, Deus usa tudo isso. Os filisteus eram povos do mar, que ali se localizaram durante esse período. E com Salomão, Israel preserva um status de poder até o cativeiro babilônico, assírio-babilônico, e o retorno no período persa. Isso mostra que Deus pode usar as pandemias e crises mundiais para levar o seu povo aos seus objetivos e planos eternos. Deus tem um plano para o seu povo, para a sua igreja, para mim e para você. Confia que Ele não permitirá que você se desvie, que você oscile, que você vacile, mas te conduzirá. Muitas vezes, na caminhada desta vida, a igreja de Deus, eu e você, passamos por caminhos áridos, pedregosos, de perigos tenebrosos, ou de sol escaldante, mas Deus está fortalecendo, passo a passo, o seu povo para os seus desígnios, para os seus planos eternos. O Salmo 121 convida você e eu a termos uma experiência mais profunda com Deus. Olhe para Deus, olhe para o Deus que socorre e experimente a sua onipotência. Desabafa, abra o seu coração, fale com Deus, desfrute o Deus que socorre, porque Ele supre, Ele sustenta, Ele protege. Descansa no Deus que socorre, porque Ele vai conduzir tudo. Depois desse momento de proclamação da palavra, nós temos um cântico expressivo, cujo título é Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos acompanhar, vamos cantar com muita convicção, fazendo dessa expressão de louvor a nossa declaração de confiança e obediência. Deus é Deus, cantemos. Confie seus problemas ao Senhor, entregue a Ele as suas aflições. Deus é Deus, Ele pode solucionar todos os seus problemas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, já estamos terminando. Nós vamos chamar para a oração final a irmã Mônica da Costa Serafim Luz. Logo depois eu declaro a bênção araônica com a qual temos encerrado todos os cultos desse período. Então, oremos, agradecidos porque Deus vai certamente nos dar uma nova semana. Conselho reunido terça-feira tomará decisões e nós anunciaremos imediatamente no culto de quarta-feira aquilo que concluirmos pela direção de Deus, e Deus haverá de nos conduzir. Ainda tenhamos cuidado, as autoridades ainda insistem nos cuidados que devemos ter, apesar de algumas pessoas, a gente vê pela televisão, vê na rua, terem já liberado alguns comportamentos, mas vamos seguir o protocolo da boa obediência, né? Vamos seguir conforme deve ser feito. Oremos então com a irmã Mônica Serafim. Pai querido, te agradeço pelo culto de hoje, Senhor, pela palavra do nosso pastor, Senhor. Também, Senhor, te agradeço pela vida, Senhor, das pessoas que estão ajudando o pastor nesse momento, Senhor, para que possamos ter nosso culto online em casa, Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor, por nossas vidas, Senhor. Pai, eu também te peço, Senhor, em especial, meu Pai, pelos nossos governantes, Senhor. Ó, Senhor, dê sabedoria, Senhor, a eles nesse momento difícil para tomar medidas certas, Senhor. Deus, eu também te peço, Senhor, pelos membros da igreja, Senhor, os irmãos, Pai, que nesse momento perderam seus empregos, Senhor, que estão passando dificuldade financeira, Pai. Seja, Senhor, com teus filhos, Senhor. Também te peço, Senhor, pelos doentes, Senhor, pelas pessoas que contraíram esse vírus, meu Pai. Ser com essas pessoas, Senhor. Também peço, meu Deus, pela nossa campanha de missão, Senhor. Toma a direção, meu Pai. E também, Senhor, para quando retornarmos para a Tua igreja, Senhor, que Tu venha, Senhor, tomar a direção, Senhor, meu Pai.
Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor. Graças te dou, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. Atenção, pequenos grupos. Seguimos ampliando a formação dos nossos pequenos grupos multiplicadores e agradecemos aos irmãos pela boa disposição. Vamos ampliar essa rede e alcançar 2 grandes objetivos. A. Estreitar nossa comunhão. E B. Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Você que entrou e sentiu-se bem, motive outros irmãos para que entrem também. A fonte dos estudos para o encontro dos PGMs para amanhã, dia 27, será o estudo da semana 31, com o título Um Político sob Pressão. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.